Shalom, pessoal, amigos de Israel no caminho. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia que eu estou recebendo aqui na minha tela dois irmãos queridos brasileiros que moram em Israel. Migdal é um lugarzinho acima, um pouco acima de Jerusalém, mais ou menos um meio caminho da fronteira, por assim dizer. Mas é Shoshana e Yoshua são brasileiros e eu agradeço a vocês por me permitirem entrar na sala de vocês. Obrigado por me darem esse privilégio de entrar na sala de vocês e compartilhar um pouco sobre um tema absolutamente genial, Aliá. É isso aí, pessoal. Amém, amém. A gente que é grato de poder estar grato e honrado pelo convite, né? De poder estar com você, participando aí no Israel no Caminho, podendo falar de um tema que faz parte do nosso ministério, né? A gente tem aqui em Israel desde 2016, a nossa casa é uma casa de oração. Entre os tópicos que a gente se dispõe a dobrar os joelhos, está o aliá, que a gente ora por aliá, tanto de judeus que creem em Yeshua, como de judeus que ainda não creem em Yeshua, porque a palavra diz, todo olho verá e todo joelho dobrará, e todo judeu vai confessar o nome do Senhor, o Mashiach, né? Então, faz parte do nosso ministério, aliás, é uma coisa que a gente se agrada muito de falar, e para nós é uma honra mesmo. Então, já que é uma honra, Shoshana, conta um pouco para nós do Ministério Mevaseret, que é o Ministério da Família. Sim. Mevaseret, essa palavra ela vem do versículo 9 de Isaías 40, que fala Mevaseret Sion, Mevaseret Yerushalayim, é o anunciador de boas novas a Sião, a Jerusalém, sobe a um monte alto, né? Então, o Senhor trouxe essa palavra para nós dentro de todo o contexto de Isaías 40, porque o capítulo de Isaías 40 é algo tremendo, né? O Nahamu a me confortai, o meu povo, né? Diz o Senhor. E é um chamado de preparar o caminho do Senhor. Então, ele nos deu esse chamado de preparar. Como nós podemos preparar o caminho do Senhor? Oração, intercessão, adoração e então ensino, né? A gente tem trabalhado bastante com ensino, as pessoas das nações que vêm aqui, nos visitam, participam do Kabbalat Shabbat com a nossa família e conhecem um pouco da realidade, né? Como é que é aqui em Israel. Então, a gente tem o privilégio de poder ensinar sobre o Shabbat, ensinar sobre as festas, né? Entre outros assuntos, né? E também o assunto da Aliá. A gente não se limita só a brasileiros ou latinos, né? A gente recebe aqui francês, chinês, coreano, americano, russo, qualquer um que queira estar conosco aqui é bem-vindo em nossa casa, né? Nós estamos abertos para todas as nações, para todos aqueles que querem mais de Israel, querem ter essa visão, né? Como eu falo, é uma visão sionista, bíblica, messiânica, né? Daqueles que creem em Yeshua. Como a gente vê esse sionismo bíblico com uma visão de Yeshua, né? Com uma visão daqueles que são crentes em Yeshua aqui na Terra. Né? E agora nós também temos cuidado aí, a Shoshana já, quando a gente morava antes, lá em Tzur Hadassah, já fazia isso, cuidar de idosos. Aqui nós temos também uma senhora idosa que a gente faz parte da nossa família agora, que está sempre conosco. Estamos introduzindo mais serviço para a comunidade. Né? Esse ano que vai entrar em 2024, a gente pretende introduzir mais serviços aqui para a comunidade, para que a gente também possa, através do testemunho, né? Que a gente vê que é muito isso. A partir do momento que você começa a servir a comunidade, você está dando um bom testemunho e eles perguntam, né? Como a gente vê as professoras dos nossos filhos, né? Nós mudamos, eles começaram um ano letivo agora em setembro, e nós tivemos a primeira reunião de pais e mestres, e todos os professores elogiaram, não que eles se adaptaram muito rápido, que fizeram amigo muito rápido, que nunca viram crianças tão sorridentes, tão felizes, e a gente sabe por quê, né? Porque Guru era Kodesh, habita em casa,
e habita no coração deles já desde do nascimento, porque todos foram consagrados ao Senhor. Bem, pessoal, que coisa importante que é nós mantermos uma linha de conduta coerente entre aquilo que a gente diz e aquilo que a gente faz. Quando a gente deixa o Espírito Santo reger a nossa vida, não é a nossa vontade. É por isso que a gente ora o Pai Nosso dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E é só deixar ele fazer, não é isso? É verdade, é verdade. Mas, gente, a família Mevaseret, eu vou chamar vocês de família Mevaseret, aí fica para vocês decidirem quem fala sobre o quê, tá? Mas, o, eu recebi uma enorme coleção de fotografias que, à medida que a gente for começando a conversar, eu vou estar colocando na tela. Eu só vou precisar da ordem que vocês me derem. Põe ou tira, põe para o próximo e vocês vão mandando a sequência daquilo que tem que ser dito. Amém. Então, por favor, Bevacachá. Então, nós queremos começar assim, intitulando essa reunião com o seguinte título: Não há Israel sem judeus, e não há judeus sem Israel. Né? Então, um não vive sem o outro. Né? Os judeus precisam de Israel, Israel precisa dos judeus. E ao longo do nosso bate-papo, vocês vão poder perceber o porquê é tão importante esse assunto, que é um assunto que é falado mais de 160 passagens na Bíblia, no Tanar. Então, é no Tanar porque é específico para o povo judeu. Então, são 160 passagens e não versículos. A gente incentiva sobre aliar. A gente incentiva muito as pessoas orarem a palavra, né? Então, no nosso website, quando você procura lá por que orar por aliar, tem algumas instruções, alguns comandos, mas nós também temos uma apostila em PDF que a pessoa pode baixar gratuitamente lá no site do Mevaseret e orar a palavra. Então, pegar os versículos, né, que estão disponíveis ali, mais de 160 passagens, não são versículos, que falam do retorno, né, para a terra de Israel. E nesse tempo, né, que nós estamos vivendo hoje, um tempo de guerra, um tempo de perseguição, de antissemitismo, né, quando nós pegamos o nosso estudo sobre Eliá e nós acompanhamos ele, você vê que são nos tempos de guerra aqui em Israel e no Israel moderno, vamos dizer assim, no Israel contemporâneo, foi o tempo de uma grande aliada. Né? Veio muita gente dos Estados Unidos, da França, da União Soviética, né? Das repúblicas socialistas soviéticas e depois na divisão, quando encerrou a União Soviética, dos países que faziam parte daquele Estado, né, daquela república da União Socialista Soviética. Então, muita gente, principalmente nesses períodos de conflito, né, em Yom Kippur, na Guerra de Yom Kippur, em 1970, na Guerra de 1967. Então, esses períodos conflituosos trazem muita gente. Hoje, nós estamos vivendo aqui em Israel uma aliá hoje presente da França em peso. Os franceses estão vindo em peso, porque estão sendo perseguidos na França, em Paris. Vocês devem ter visto aí na internet, pichação em casa, os protestos na rua. Teve até um senhor que foi esfaqueado na França e veio a falecer porque simplesmente é judeu. Né? Então, no Brasil se fala muito de racismo com o negro, o japonês, mas esquecem do antissemitismo contra os judeus, né? Isso não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Então isso é uma coisa recorrente e principalmente essa questão árabe, né? Os árabes impondo esse antissemitismo hoje, né? A cultura do Islã impondo esse antissemitismo em todo o mundo, né? É muita gente, né? Eles são uma nação numerosa, eles são descendentes de Abraão. Abraão, Deus prometeu para Abraão que ele
seriam nações numerosas, e prometeu também para Ismael que dele fariam nações numerosas, né? Do mesmo jeito que tem a nossa promessa, que é a da terra, que foi dada a Abraão, para Isaac e para Jacó, que depois Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então, nós vamos ver um pouquinho disso. Xoxana vai falar um pouquinho aqui do significado da palavra aliá. Sim. O termo aliá é uma palavra hebraica que significa subida, né? Então, ascensão, subida. E por quê? Sempre que na Bíblia nós lemos sobre Jerusalém, nós lemos sobre subir a Jerusalém. Jerusalém está localizada nas montanhas. Então, por isso esse termo subida, ascensão. Isso significa aliá, tá? Agora, a gente quer trazer um pouco uma base bíblica, trazendo alguns versículos aqui. Primeiro, Salmos 24, verso 1, que diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, hoje em dia, a gente fala muito assim, quem pertence à terra é palestinos, é Israel, né? Fica toda essa questão, mas a gente precisa pensar primeiro que ao Senhor pertence a terra. Então, a gente não pode lidar com as questões de uma forma humanista, mas a gente tem que saber que pertence a Ele em primeiro lugar, né? E ali no Deuteronômio, no Devarim, né? Deuteronômio 32, versos 8 e 9, diz assim: quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o quê? Segundo o número dos filhos de Israel. Então, ele separou, né? Ele dividiu a herança das nações entre os povos, mas baseado no quê? Baseado no número dos filhos de Israel. E continua assim: porque a porção do Senhor é o seu povo, e Jacó é a parte da sua herança. Então, a gente vê que Jerusalém é o centro do mundo, né? Então, ali, ele se baseia em Jerusalém, o centro do mundo, e segundo a porção de Jacó. E aí, ele divide a herança das nações. Mais uma passagem em Salmos 132, 13 e 14. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Então, toda a terra pertence a ele, mas ele escolheu um lugar. Ele falou, não, aqui eu escolhi Sião, Jerusalém, que ele também chama de a minha noiva, né, em várias passagens bíblicas, nos profetas, Sefer Galut, Apocalipse, ele vai chamar Jerusalém de novo. Por quê? Porque ele escolheu esse lugar. E para que ele escolheu? Para ele habitar e para ele fazer o seu nome conhecido para todos os povos. E como ele faria o seu nome conhecido? Através do povo escolhido, né? Como nós lemos aqui em Deuteronômios, a porção do Senhor é o seu povo e Jacó é a parte da sua herança, né? Aí a gente entra na questão da aliá, né? Qual que seria a primeira aliá? Seria a aliá de Abraão, aliá da primeira família, certo? Ele foi o primeiro a subir a terra, né? Ele foi o primeiro a vir para Israel, né? E na Paraxá, Lech Lechá, né? Lech Lechá, vai para onde eu te mostrarei, né? É bem isso que diz o versículo em Gênesis 12, 1, né? E disse Deus a Abraão: saia da tua terra, do local de nascimento da tua casa, do teu pai, da terra e vai para a terra que eu te mostrarei a você. Então, vai para a terra. Então, quer dizer, ele sai sem saber para onde vai, confiando no Senhor, e vai para uma terra desconhecida, né? E em Gênesis 15, 18, nós vemos o Senhor demarcando o que seria o Israel Shelemah, o grande Israel, que seria o Israel que vai ser quando Yeshua vier, e se Deus quiser, estamos às portas, ele não vai demorar, né? Então, Gênesis 15, 18 e 21 diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei a essa terra, desde o rio do Egito ao grande rio Eufrates, o cananeu, o quenezeu,
o Camudeu, o Eteu, o Ferizeu, o Refarins, o Amorreu, o Cananeu, o Gerazeu e o Jebuseu. Então, essa é a terra de Israel Shelemah. Isso daí está naquele primeiro mapa. Aí você pode mostrar o primeiro mapa, eu vou falar um pouco sobre ele, e daí depois a gente mostra o segundo. Esse primeiro mapa aí é como a grande maioria dos pesquisadores, historiadores, entende o que seria o Israel de Deus, né? A terra prometida, desde o grande rio do Nilo, né? do Egito, lá do Nilo, até o rio Eufrates, né? Então, toda essa parte grande aí toda a extensão da descendência. Mas, no segundo mapa, a gente vai poder observar que geólogos israelenses que estudam aqui a parte, né, de geologia, toda a parte da terra, eles ampliaram essa terra para toda essa área. Por quê? Porque lá embaixo, no Sudão, é a nascente do Nilo, né? Então, a nascente do Nilo é lá embaixo no Sudão. Então, eles estão considerando todo o Nilo. Então, você vê que tem todo o contorno do rio Nilo, não só dentro da terra do Egito, mas toda a África, pegando a Etiópia, o Sudão e a Arábia Saudita, parte do Iraque, o Líbano, a Síria, né, e Israel, onde é hoje. Né? Então, Posso te dar são uma parte? duas possibilidades diferentes, né? Deixa eu te dar uma parte. E, pessoal, vocês que estão assistindo, eu queria que vocês entendessem esta imagem. E aqui, nesse pedacinho aqui embaixo, é onde nós estamos vendo os ataques que os Houthis estão lançando contra Israel. Israel está aqui, Exatamente. e vocês vejam de que essa interpretação é bem coerente com a realidade que nós estamos vendo hoje, porque estes Houthis estão, de certa maneira, se rebelando contra o Eterno, fazendo a vontade deles, quando, na verdade, é a vontade de Deus que vai prevalecer. Mas esse mapa justifica o porquê desse ódio destes Houthis com relação a Israel. Desculpa a interrupção. Não, sim, é claro Não, isso. pode interromper, Samir. Inclusive, essa guerra que nós vivemos hoje, e não só essa, todas as guerras, são guerras que elas nasceram nas áreas espirituais, são os deuses de outras nações contra o Deus de Israel. Né? Então, Davi já falava, né? Quem é o incircunciso? Quem serão os incircuncisos? Né? Hoje eu recebi um aviso da tia da Xoxana falando sobre um posicionamento da Inglaterra, da França e da Alemanha que vai ter aqui no Golfo Pérsico, que é exatamente aqui, né? Justamente porque está impedindo o tráfico de navios aí, essa questão toda dos Houthis aí, né? E falando que o Irã iria apontar suas armas para onde? Para Israel. Aí eu respondi exatamente isso para ela. Quem é, né, esse incircunciso que afronta o Senhor dos Exércitos, Adonai Tsevaot? Porque o Senhor dos Exércitos, aquele que comanda todos os exércitos, é o Adonai Tsevaot. Ele é o Senhor dos Exércitos. Amém? Amém. Amém. É verdade. Tá. Então, voltando para a questão da aliá, nós falamos que então a primeira família foi a família de Abraão, que fez aliá, que subiu à terra que Deus mostraria para ele. E aí a gente mostrou nesse mapa, então, o que era essa terra da promessa, a extensão dela, né? Mas aí a gente pode entrar na questão do que seria chamada segunda aliá, que aí já seria a aliá do povo de Israel, né? Quando nós estivemos no Egito por 430 anos, e lá em Êxodo 12, quando Deus estabeleceu o Pêssar, né, a festa da nossa libertação, nós pudemos caminhar até a terra. E, lógico que a gente sabe de tudo que aconteceu no deserto, mas, long story short... Ainda não. A gente... Não, acho que ele já pode mostrar aí. Tá. Esse mapa de Josué, as conquistas de Josué. Então, só para a gente ter uma ideia e comparar, né? O mapa que a gente mostrou antes, o mapa que a gente está vendo agora aqui.
Depois de um probleminha técnico, pessoal, estamos de volta e agradecemos pelo serviço de internet de Israel e do Brasil que nos permite manter uma sequência de conversa. Vamos lá Amém. para o mapa que nós estávamos mostrando agora, que é o mapa da distribuição da terra de Israel, de acordo com as conquistas através da doação de Deus pela ação de Josué. Sim. Isso, então a gente vê aí a oeste do Jordão e também essas tribos a leste do Jordão. Só para a gente comparar, então, o que é Israel hoje, o que é a terra prometida em Gênesis 15 e o que foi essa terra conquistada após o êxodo, tá? Como a gente tem muita coisa para falar, a gente vai fazer um panorama histórico de todas as eras, a gente vai pular para a época do exílio babilônico, tá? No ano de 597 a.C. E então vamos falar nessa palavra exílio, né? Porque se a gente fala hoje aliar e a gente fala que é o retorno para a terra, isso significa que nós saímos da terra. Isso significa que nós somos exilados, né? E para falar um pouquinho dessa questão de exílio... Só um minuto. Lembrando que antes da conquista de Josué, Abraão já tinha tomado posse de muito do território aqui de Israel, né? De toda a área de Canaã, né? Vamos dizer assim. Então, também foi um retorno, né? A saída do Egito, o tempo que ficou no deserto e o retorno de Josué para retomar, não foi apenas uma conquista, foi uma retomada da promessa do Senhor. O que é Sim. importante a gente lembrar, pessoal, é de que no decorrer desse tempo, de Abraão a vir até o dia de hoje, em todo o tempo houve um remanescente de judeus de Bené Israel no território de Israel. Essas idas e vindas não deixaram a terra de Israel sem judeus. Isso é talvez por dizer assim, é uma forma elegante de dizer que nós estamos indo para o politicamente incorreto. Aquilo que tentam nos convencer de que não houve judeus durante o tempo inteiro, a gente lamenta informar a todos os desinformados que não é bem assim. Que sempre houve remanescente pela graça de Deus, né? Então, a gente estava se situando, então, no ano de 597 do exílio babilônico, mas eu queria focar nessa questão do exílio, do porquê do exílio, né? Então, Deus já tinha falado para Moisés, ali em Devarim, em Deuteronômio, no capítulo 28, versos 63 e 64. Assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, da mesma sorte o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Sereis desarraigados da terra, a qual passais para possuí-la. O Senhor vos espalhará entre os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Então, é tão sério isso, né? O Senhor fala, ele se alegrará em vos fazer perecer e destruir, e vos espalhar. Agora, por que isso? Por quê? Porque a terra é santa e a terra é dele. Foi o primeiro versículo que a gente leu aqui, né? Salmo 24, falando que a terra pertence ao Senhor e a presença dele. Ele escolheu Sião para quê? Para habitar, e a presença de Deus é santa. Então, por que isso acontece? Lá em Levítico 18, 25, Sefer Vaikra, a gente vai ler assim: pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Então, a gente vê que isso é muito sério. A justiça de Deus, ela é tão tremenda, porque nós só podemos voltar, como o Yoshua leu aí, todos os povos, né, os cananeus, os girgazeus, os jebuseus, nós só podemos voltar e tomar posse porque o nível de iniquidade que eles estavam vivendo já estava tão alto que eles foram expulsos. E nós fomos um instrumento de juízo na vida deles. Mas também Deus nos julga, né? Ele nos chamou como povo santo, mas ele quer que nós estejamos santificando a terra dele, né? E Tanto é que ali... olha mais uma coisa importante para todos vocês que estão acompanhando a gente. Todos esses jebuseus, filisteus, ivuseus e todos esses deus, nem em museus estão.
enquanto que o povo de Israel continua firme, sólido e forte. Quer dizer, a dose de iniquidade deles foi tão brutal que Israel chegou a, digamos assim, a chegada de Israel, os filhos de Israel, os Bnei Israel, chegam para dizer assim: chega, sujeira já fizeram, essa idolatria me incomoda. Por favor, não tenham outros deuses, eu sou o único. E o importante disso, e, de novo, o politicamente incorreto, que a gente vai trazer uma má notícia, todos nós temos necessidade de tirar a idolatria de dentro de nós. É isso que é, talvez, aquilo que suja a terra onde nós estamos, é a nossa idolatria. Então, percebam de que no decorrer do tempo, Deus vai fazendo as movimentações sem tirar o povo de Israel, mas, ao mesmo tempo, punindo pela desobediência. Desculpa. Sim. Não, Não, não não. precisa pedir desculpa. E é bem isso mesmo, é tratando. E é interessante que o exílio ele tem um tempo, né, Sami? Ali, quando ocorreu o exílio babilônico, ele já falou para os profetas, já falou para Daniel, ó, 70 anos. Ou seja, é como um pai falando para o filho: ó, você vai passar por esse momento de disciplina, esse momento de correção, mas você vai voltar. O exílio não é algo eterno. Então, ele tem um tempo, e quando esse tempo se cumpre, nós retornamos. E até trazendo isso que você colocou agora para os dias de hoje, há uma caça às bruxas, não só em Israel, mas por todos os judeus no mundo inteiro, questionando o governo, a IDF, como deixaram isso acontecer em 7 de outubro. Porque não foi os governantes, não foi a IDF. Quem permitiu que isso acontecesse fosse o Senhor, por causa da iniquidade da terra, dos pecados do nosso povo aqui na terra. Nós oramos por arrependimento disso semanalmente aqui em casa, nas nossas reuniões de oração, aqui com um grupo que a gente tem aqui na região, que vem à nossa casa toda quinta-feira para orar especificamente sobre isso, né, sobre o arrependimento do nosso povo, né, porque as pessoas estão assim, a gente vê assim uma caça às bruxas, uma caça às bruxas ao governo, uma caça às bruxas querendo responsabilizar quem seja de responsável da IDF, que permitiu que passasse a informação, quem permitiu que passasse foi o Senhor. Enquanto Israel não se der conta dessa guerra, que quem vai libertar os cativos é o Senhor, quem vai vencer a guerra é o Senhor, que a honra e a glória tem que ser dada para Ele, e não para a IDF, e não para a Brigada Golani, não para o governo do Netanyahu, mas para o Senhor, né? Então, faz parte desse contexto isso também. Né? O que é importante a gente voltar a dizer assim, e eu gostei desse teu parte, porque, é lógico, todos nós olhamos para Israel e dizemos assim, sim, realmente, a Tzvat Haganah Israel, a IDF, é fantástica, sensacional, maravilhoso. Nós temos soldados que têm a braveza de lutar pelo Estado de Israel, mas fica cada vez mais evidente que quem está defendendo Israel é a mão do Todo-Poderoso. Amém. Nós vemos esses movimentos, é uma coisa maravilhosa o que aconteceu em Israel, e cortando, mas é importante a gente ver o cenário de hoje para justificar o que você está dizendo. Amém. A iniquidade em Israel estava presente realmente de uma maneira horrível. Essas manifestações contra o governo, que foram meses seguidos, aonde um grupo que perdeu as eleições queria assumir o mandato daqueles que ganharam as eleições, isso gerou um desconforto enorme na frente de Deus, porque é uma briga dentro de casa. Por outro lado, olha só que coisa triste, mas interessante. Eu não me lembro de ter visto a unidade que houve em Israel depois de 7 de outubro, como neste momento. E tem mais, tem mais. Eu não sei se vocês têm acompanhado a quantidade de testemunhos de tropas indo para a batalha cantando hinos de louvor. É uma coisa que é maravilhosa. Sim.
inclusive, Sami, ortodoxos, né? Quantos? Eu não lembro agora o número de... No início da guerra, eram mais de 2.500 ortodoxos que eles não têm obrigação de servir o exército na fila para se voluntariar. Então, vejam vocês o que realmente esta crise gerada por Deus e não por homens é que fez essa união doído. O coração dói, porque a gente vê a guerra, lamentavelmente, tem gente morrendo. Mas, por outro lado, o propósito de Deus, muitas vezes, é maior do que aquilo que a gente enxerga. E esse é um dos sentidos da necessidade da aliança. É o lugar seguro. Amém, é verdade. Exatamente. Para complementar isso, queria trazer o texto de Ezequiel 39, no verso 28. Diz assim: saberão que eu sou o Senhor seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações, e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei a nenhum deles. Então é tão sério quando Deus fala da diáspora, ele chama de cativeiro. Então, quando nós estamos fora da terra de Israel, nós estamos no cativeiro das nações, é assim que ele chama. Então, ele não quer que a gente permaneça nesse lugar. Ele tem a terra que ele nos deu, né? Em Ezequiel 20, versos 41 e 42, diz assim: agradar-me-ei de vós como de aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados. E serei, eu, o Senhor, serei santificado em vós quando, perante as nações, quando eu os trouxer. Sabereis que eu, o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que, levantando a mão, jurei dar a vossos pais. Então, a gente vê que aliar é um incenso suave, é um aroma suave às narinas de Deus. E o nome dele é santificado entre as nações. Tudo que ele faz é por causa do nome dele, para que o nome dele seja santificado e haja um testemunho para as nações. Então, o povo santo na terra santa, o povo primogênito, nação primogênita e sacerdotal. Eu acho maravilhoso esse texto que você acabou de ler, Xoxane, né? Ele é tão fofinho, ele é tão suave, tão doce, que diz assim: eu estou no comando, eu estou chamando vocês, não se afastem de mim, eu sou o Pai, deixa eu fazer, né? É verdade. E a gente é teimoso, né? É verdade. Precisa de um laço, às vezes vai puxar mesmo. Olha, ó. Tá cada vez mais velho e continua teimoso. Privilégio de envelhecer antes, tá vendo? Agora nós vamos falar um pouquinho, e eu vou tentar passar um pouco mais rápido por essas etapas, só porque assim, eu acho importante, mas vai ser uma passada rápida. A partir do segundo templo, né, as aliotes a partir do segundo templo. Por quê? Porque, principalmente entre nossos irmãos cristãos, né, crentes em Yeshua nas nações, e nós vemos muitos apoiando a causa palestina, apoiando essa causa de 2 estados, coisas que... E continuam apoiando a teoria da substituição, né? Israel era o Israel bíblico, agora nós somos o Israel de Deus, e as promessas é para nós, e esquecendo que Israel é nação sacerdotal, que Yeshua veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? E que daqui ele vai voltar aqui, né? Ele não vai voltar lá nos Estados Unidos, nem no Brasil, nem na Europa, é aqui que ele vai voltar. Então, muitos deles creem que depois da era do Império Romano, com a queda do Segundo Templo, que por causa que vem aqui fazer um turismo que é expresso, vamos dizer assim, porque esse turismo de caravana é um turismo expresso, né? Eles passam em Massada e vem a história lá em Massada dos últimos remanescentes que estavam em Massada, tudo, mas eles se esquecem que quem fez e como o Império Romano fez para ter acesso a Massada foi com escravos judeus que estavam em Jerusalém e em todo Israel já, né?
E a partir da queda, né, 70 anos, né, na Era Comum, ou depois de Cristo, né, nos anos 70, depois de Cristo, continuou tendo a aliar de estudiosos da Babilônia, e não parou, pelo contrário, cresceu a vinda de judeus para cá, continuaram tendo, como a gente tem frisado sempre, sempre houve o remanescente aqui na Terra, sempre teve gente aqui na Terra. Então, eles continuaram vindo, né? Depois, passando até a conquista árabe, né? A conquista otomana, também vieram, para você ter uma ideia em números ali, mais de 300 rabinos da França e da Inglaterra, né? Então, muita gente continuou vindo aqui. Se falar, 300 não é quase nada, mas isso foi uma coisa que foi contínua, não parou, né? Não parou. Então, a gente tem aí toda a conquista turca, daí vem as aliás do tempo moderno, que é onde nós vamos entrar agora, né? Das aliotes, né? No tempo moderno, né? Então, a primeira aliá, né? A chamada de primeira aliá, ela começou em 1882, foi de 1882 a 1903. São dados históricos, né? Dados confirmados, né? Que teve os esforços de uma minoria, né? De retorno à pátria, com uma solução duradoura e fundamental para o problema judaico, né, por causa do sionismo, né? Theodor Herz, né? Pode falar, Xuxa. Essa primeira aliá, ela foi muito influenciada por Theodor Herzl, né, que é o chamado pai do sionismo, né? Então, ele era um austro-húngaro que ele começou a fazer os congressos sionistas, né? E em 1897, que foi o primeiro congresso na Basileia, na Suíça... Só um adendo. A Basileia, na Suíça, é onde hoje tem a sede da ONU. E ali até o Fundo Nacional Judaico, né? Se formou um fundo nacional que depois participou da compra de terras em Israel, que depois o Yoshua vai explicar melhor. Mas eu queria citar sobre Theodor Herzl, principalmente a declaração dele, que ele escreveu no diário dele, né? Que diz assim: na Basileia eu fundei o Estado judeu, né? Fazendo uma referência ao primeiro congresso sionista, né? Se eu dissesse isso em voz alta hoje, receberia como resposta uma gargalhada universal. Mas, se não em 5 anos, certamente em 50. Em 50 anos, todo mundo vai saber, né? Então, se nós fizermos um cálculo do primeiro congresso sionista em 1897 para 1948, são 51 anos. Então, foi uma declaração profética que ele fez. E eu acho maravilhoso estudar sobre os sionistas, Jabotinsky, porque eles foram heróis. Eles foram heróis, assim como nós estudamos a Bíblia e vemos heróis bíblicos, como Davi, como Josué. Esses são heróis modernos, né? A gente pode chamar eles de guerreiros sionistas modernos, porque foi um homem que nasceu numa família secular, assimilada, mas que começou a ver o antissemitismo acontecendo na Europa e crescendo, e ele foi chamado, eu creio que ele foi chamado por Deus mesmo para fazer algo, né? Para mostrar para o mundo que havia necessidade de se retomar o lar nacional judaico, né? E é daí que começa o sionismo, né? E olha que coisa interessante, Yoshua, você falou aquilo que nós temos aqui encalacrado, a tal da ONU, né? Que é unidade para o nada, né? UN, unidade para o nada. Mas é a forma do inimigo querer humilhar aquilo que diz respeito a Israel. Se houve o primeiro congresso judaico, Basileia, na Suíça, era lá onde o inimigo queria montar uma estrutura contra Israel. E Exatamente. é aquilo que de novo, todo mundo acha politicamente correto da ONU estar fazendo a sua parte. Sim, verdade. A ONU não está fazendo a sua parte. Porque se a ONU estivesse fazendo a sua parte, hoje nós estaríamos em condições totalmente diferentes. Israel não teria sofrido a quantidade de sanções levantadas na ONU.
teríamos uma Cruz Vermelha preocupada com vidas e não com política. E toda esta confusão é justamente consequência deste primeiro Congresso Judaico na Basileia. É verdade. É verdade. E eu vou mais a fundo. A criação da ONU, ela veio amparada pelos petrodólares. Ou seja, as nações árabes, na época que foi substituída a Liga das Nações para a ONU, entraram com o dinheiro dela e com aquele discurso que nós somos os coitadinhos, né? E a partir daí, esse dinheiro faz o que quer. Eu não gosto de usar esse termo, mas dos palestinos, né? Mas que, na verdade, eles são os ocupantes ilegais da terra. Até hoje tem campos de refugiados, que você ouviu falar, em campos de refugiados em Gaza, tem campos de refugiados em Jerusalém, tem aqui, no norte, aqui tem campos de refugiados. Nenhum país que esteve sobre guerra, que teve um campo de refugiado, ficou tanto tempo com esses campos de refugiados ali estabelecidos. Já acabou, os caras já foram colocados em outros países, já foram estabelecidos, já tocaram uma vida, mas aqui não, aqui continua, né? A pulga continua aqui querendo picar o cachorro. Fazer o Israel de o vilão sempre, né? Mas é a vilania que é importante a gente entender também dentro do contexto das aliot, né? Nós, como Bnei Israel, queremos voltar à nossa terra e o nome palestino, na verdade, é uma criação de uma coisa que não existe. Porque quando você volta à origem, né, o que era a Palestina, e eu vou entrar um pouco naquilo que você vai falar daqui a pouco, mas só para justificar, a Palestina, no início do século XX, era só de judeus. Sim. Então, nós temos dinheiro com inscrições em hebraico e em inglês. Nós temos time de futebol palestino que só tinha judeu. E aí, depois, com a criação do Estado de Israel, o que acontece? Então, nós somos os pró-israelenses e eles herdaram, usufruindo de uma mentira, o termo palestino. Olha a confusão de conceitos que não são trazidos por uma mídia distorcida. Então, e vou mais a fundo. Esse termo foi criado pelos romanos, né? Pelo imperador Adriano, para afrontar o Império Judaico, o Império de Israel aqui na região, escrevendo Palestina com PH, né? E a letra P, para você ter uma ideia, não existe nem no alfabeto árabe, né? Fazendo uma alusão aos filisteus. Só que os filisteus, quem são os filisteus? Só que é para as pessoas entenderem. Filisteus são vikings, são homens do mar. Eles vieram de uma cidade chamada Filos, na Grécia, na ilha de Creta. Então, é de lá que eles vieram aqui para o litoral de Israel e aqui fizeram combates contra o rei Saul e houve toda aquela questão até com Sansão. Então, há muito tempo atrás, e foram todos exterminados aqui, né? Não existem mais, os filisteus estão eliminados, né, da terra hoje, né? Mas vieram de um lugar que não é assim, não, a Palestina, nós somos palestinos, nós somos árabes, não. Os filisteus nem árabes não eram, para começar daí. Vou mais a fundo. Desde os tempos antigos, né, se a gente lembrar, puxar um pouquinho de história do que nós aprendemos na escola, Mesopotâmia, Império Persa, a única nação que se chamava árabe era a Arábia, que hoje é a Arábia Saudita. O resto era o Egito. O Egito tinha seus deuses próprios. A Síria, não era nem Síria, era a Síria, que o Líbano fazia parte desse contexto, né? Mesopotâmia, o Império Persa, onde tem o Irã hoje, que isso tudo foi aglutinado muito depois
do nosso Senhor Yeshua, muito depois da queda do Segundo Templo, quando foi criado essa religião chamada o Islã, que unificou esses povos em torno do Deus deles, né? Vamos dizer assim. Ana, você ia falar. Não, acho que é importante frisar que esse nome que foi dado à Palestina era para desconectar a história judaica, né? Desconectar o povo da terra, para colocar um nome aqui que desconecta com a história judaica. Mas não adianta tentar. Então, inclusive, isso daí não faz parte aqui do nosso estudo, mas eu vou esclarecer. Todos que nasciam aqui nessa região, que é um nome geográfico, não de uma população, não de um povo, mas da parte geográfica chamada Palestina, todos que nasciam aqui eram chamados de palestinos. Nós temos uma entrevista da Golda Meir falando que no passaporte dela estava lá, que ela tinha nascido em Israel, que ela era judia, palestina, ministra de Israel. E esse termo de usado palestino como um povo surgiu apenas após 1967, a retomada de Israel, a retomada de Jerusalém por Israel. Foi depois de 1967, olha como pertinho, tá? A gente, não é tão longe assim. Eu nasci em 66, não estou tão velho, né? Meio carequinho, mas não tão velho, entendeu? Então, é uma coisa que não é uma... não, os caras estão lá, a terra era deles, isso aqui não. Quem está aqui há mais de 3.000 anos, né? É o povo escolhido pelo Senhor. Esse é o povo que está aqui, nessa terra aí.